Nos cursos mais concorridos do Brasil, como medicina, engenharia e direito, apenas 2% dos candidatos conseguem ser aprovados, enquanto os outros 98% ficam para trás. E por mais difícil que seja, saiba que qualquer estudante pode passar nesses vestibulares disputados, incluindo o seu filho. Mas, para isso, é importante que ele siga algumas orientações para evitar perder a vaga de bobeira, né, por causa de uma besteira. E aí, você quer saber mais quais são as orientações para ajudar o seu filho a evoluir nos estudos, vencer a concorrência e conquistar a aprovação? Então, editor, roda a vinheta aí para a gente começar o vídeo. Ao longo dos últimos anos, os alunos do quadro já conquistaram mais de 3.000 aprovações em cursos concorridos nas principais universidades públicas do Brasil. Por isso, eu posso garantir a você que todas essas técnicas que você vai conhecer hoje são essenciais na preparação do seu filho, independente se ele veio de escola pública ou particular. E mesmo que ele esteja começando do zero nos estudos. Vamos lá então. Em primeiro lugar, é importante que você, número 1, incentive o seu filho a aplicar um método de estudos validado. Na escola, a gente não estuda para aprender o conteúdo, e sim para tirar nota na prova e passar de ano. Isso gera vários problemas na retenção de conteúdo de longo prazo, como, por exemplo, esquecer a matéria na hora do vestibular. No dia do vestibular, a pessoa esquece. E existe uma forma muito simples de você comprovar isso que eu tô te falando. Faz o seguinte, pergunta para o seu filho se ele lembra bem das matérias que ele estudou no ano passado. Aliás, no mês passado. É provável que a resposta seja não para a maioria das disciplinas. Agora imagina só chegar no vestibular, ler uma questão de um conteúdo que você já viu, mas não se lembrar da resposta. Isso é bem frustrante e acontece com muita frequência. Mas um método de estudos validado pode evitar essa situação. Um exemplo é a fórmula da inteligência nos estudos, que é a metodologia de ensino que a gente utiliza aqui no quadro. Essa metodologia é baseada em 3 pilares: entender, aprender e fixar para não esquecer. Se o seu filho se apoiar nesses pilares enquanto ele estuda, ele vai dominar qualquer matéria mais rápido e vai conseguir se lembrar da matéria por muito mais tempo. O primeiro pilar da fórmula da inteligência é entender, que é quando a pessoa tem aquele primeiro contato com a parte teórica do conteúdo. Ou seja, é quando o seu filho assiste uma videoaula ou lê um livro ou uma apostila que explica determinado assunto. Muitos se enganam achando que isso por si só é suficiente para uma pessoa aprender, mas ainda é só o começo. Isso porque o segundo pilar é aprender, que consiste em resolver questões para testar na prática o conhecimento que foi adquirido. O estudo só é completo quando você une teoria e prática, aulas e exercícios. E se o seu filho não costuma resolver questões, é provável que no dia seguinte ele se esqueça de tudo o que ele viu na sessão de estudos anterior. Por isso é importante que você incentive o seu filho a unir a parte teórica das aulas com as listas de exercício, porque só assim ele vai aprender de verdade o que ele estuda. Já o terceiro pilar é o que faz o seu filho guardar na memória de longo prazo todas essas informações, que é fixar para não esquecer. Essa etapa é importante para que o seu filho lembre de tudo o que ele estudou na hora da prova, mesmo que seja uma matéria de vários meses atrás. Para que isso aconteça, ele precisa fazer revisões periódicas durante toda a preparação. Quem explicou isso foi o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, um nome difícil, né? Mas esse cara dedicou a vida dele ao estudo da memória humana. A linha roxa desse gráfico que eu estou te mostrando mostra a retenção de conhecimento caindo conforme o tempo passa, quando a pessoa não revisa aquilo que ela estudou. Por outro lado, as revisões periódicas e espaçadas garantem uma retenção alta no longo prazo, mesmo após vários meses. É importante você entender isso. Entender isso é fundamental para que o seu filho seja aprovado em um vestibular concorrido, como é o caso da USP, da Unicamp, o FRJ, o FMG e várias outras federais. Caso contrário, nem mesmo aquelas questões do primeiro e do segundo ano ele vai conseguir resolver. Ok, Bruno.
Mas como que o meu filho pode aplicar na prática esses 3 pilares para evoluir nos estudos? Bom, a fórmula da inteligência nos estudos é a metodologia que a gente usa nos preparatórios aqui do quadro. Na nossa plataforma, todas as videoaulas têm listas de exercícios associadas às videoaulas. Dessa forma, o seu filho assiste a aula e logo depois ele já consegue resolver as questões, garantindo assim as 2 primeiras etapas da fórmula da inteligência de uma só vez. Aliás, aqui vai uma orientação importante que pode ajudar o seu filho, que é aplicar a técnica do 1 a 1. A cada 1 hora assistindo a videoaula, passe 1 hora resolvendo exercícios, ou meia hora de teoria, mais meia hora de exercícios. Essa técnica vai evitar que o seu filho passe a tarde toda com o computador no colo, maratonando as videoaulas como se fosse uma série da Netflix, e mesmo assim ele não vai aprender muita coisa. Dominar uma matéria existe um estudo ativo e não passivo. Então assistir a aula por assistir não vai fazer ninguém aprender, muito menos passar no Enem ou em outro vestibular concorrido. Mas agora vamos à segunda orientação para o seu filho evoluir nos estudos e vencer a concorrência para entrar numa universidade pública num curso concorrido. Beleza? Número 2, incentive o seu filho a aprender muito bem matemática e redação. Eu não sei se você sabe, mas essas 2 matérias permitem as notas mais altas no Enem e na maioria dos vestibulares elas fazem muita diferença. De certo modo, isso acontece porque grande parte dos estudantes tem dificuldade com matemática e redação. E talvez o mesmo esteja acontecendo com o seu filho. Mas se ele decidir focar bastante nessas 2 matérias ao longo dos próximos meses, as chances dele sair na frente da maioria dos concorrentes são muito maiores. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o quadro é referência quando o assunto é matemática e redação para o Enem e para vestibulares concorridos. Só nos últimos 3 anos, os nossos alunos já conquistaram mais de 368 notas acima de 800 na prova de matemática do Enem. Já em redação, o número de notas acima de 920 é de 283, que é a nota ideal, né? A partir dessa nota é que a pessoa pode, de fato, brigar por uma aprovação em medicina. Tá? Inclusive no nosso site a gente tem um mural com o nome de todas essas pessoas para você conferir se você quiser, beleza? Mas e aí, você também quer que o seu filho consiga resultados tão bons como esse? Se a sua resposta é sim, então eu recomendo que você conheça os preparatórios do quadro no nosso site, tá? O link do acesso está na descrição desse vídeo, beleza? Agora me conta aí nos comentários o que você achou do conteúdo que eu trouxe para você hoje. Seu filho já aplica alguma dessas técnicas na preparação? Eu espero que essas técnicas te ajudem, aliás, ajudem o seu filho a conquistar o sonho de estudar em uma ótima universidade pública. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.